White people be like, you take the moon and you take the sun. SCP-009, classe do objeto. Euclídeo, procedimentos especiais de contenção. O objeto deve ser contido em um tanque de armazenamento selado feito de liga resistente a calor, com dimensão de, no mínimo, 14 metros cúbicos. Em nenhuma circunstância SCP-009 deve ser exposto a temperaturas superiores a 0 graus, a não ser quando envolvido em experimentos. Líquidos mundanos em estado sólido, especialmente água congelada, não são permitidos a 30 metros da área de contenção. Sensores de temperatura devem ser instalados na câmara de contenção do objeto para monitoração em todos os momentos, e a câmara deve ser resfriada constantemente por não menos que 3 unidades redundantes de resfriamento. Qualquer falha nos sensores ou nas unidades deve ser relatada e reparada imediatamente. Se a qualquer momento a temperatura da área de contenção subir além de -5 graus, a câmara deve ser bloqueada imediatamente e alagada com líquido refrigerante até que a temperatura retorne ao normal, entre -30 graus e -25 graus. Na presença de funcionários, a atmosfera da área deve ser filtrada para a remoção de umidade, que deve ser contida e observada por pelo menos 24 horas. Qualquer quantidade de vapor de água que apresente as mesmas características que SCP-009 deve ser mantida em quarentena e depositada no tanque de armazenamento assim que possível. Todos os funcionários devem usar trajes de proteção ambiental completos ao observar ou interagir com o objeto. Ao deixar o local, todo o pessoal que tenha entrado em contato com a câmara de SCP-009 deve passar pela desidratação de todas as ferramentas, material de pesquisa e outros objetos que tenham entrado em contato com a câmara de SCP-009. Em caso de contaminação, nenhum funcionário ou objeto poderá deixar o local e a área de contenção deve ser colocada sob bloqueio de nível 2. O uso de força letal é autorizado caso necessário, mas é fortemente aconselhado que todas as forças de segurança mantenham distância dos alvos para minimizar a chance de contato com fluidos contaminados por SCP-009. Descrição: SCP-009 consiste de aproximadamente 3.700 litros de uma substância com propriedades únicas. Enquanto a substância, em todos os estados, apresenta-se incolor como água comum em pequenas quantidades, em grandes massas, adota coloração profundamente vermelha. Sua propriedade mais notável é o fato de que SCP-009 reage a mudanças de temperatura de forma precisamente oposta à de H2O comum. O objeto assume estado líquido em temperaturas entre -100 graus e 0 graus e entra em estado sólido em temperaturas superiores a 0 graus. A temperaturas inferiores a centésimo C, SCP-009 evapora, entrando em estado gasoso, mas ainda retendo a coloração vermelha quando exposto a alta pressão. Análises da estrutura molecular de SCP-009 foram inconclusivas. Testes indicam que o objeto é composto da mesma combinação de hidrogênio e oxigênio que a água comum, criando especulações entre os pesquisadores de que as anomalias do objeto se originem nos próprios átomos. Dr. A sugeriu que o objeto pode ter se originado ou sido alterado em uma realidade paralela à nossa, na qual as leis da física são invertidas. O mérito desta teoria é aumentado diante do fato de que SCP-009 possui a habilidade de assimilar água normal à sua massa. Ao entrar em contato com qualquer substância ou solução aquosa, como gelo, água salgada ou vapor de água, SCP-009 irá se espalhar e contaminar qualquer quantidade de H2O na solução, fazendo com que o material comece a apresentar as propriedades de SCP-009. Apesar de esta transformação ocorrer em todos os estados do objeto, foi observado que seu progresso é mais lento e mais fácil de conter no estado líquido.
Em caso de contato com fontes biológicas de calor, o objeto inicia uma reação em cadeia desenfreada na qual os fluidos corporais do indivíduo são rapidamente convertidos em SCP-009 quase imediatamente congelados pelo calor corporal. Devido às suas altas temperaturas corpóreas, mamíferos são particularmente suscetíveis a este efeito. Como o SCP-009 produz calor quando congela, da mesma forma que água comum consome calor quando derrete, este processo se perpetua até que toda a umidade disponível seja consumida ou até ser detido por fontes externas.